Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady no Ar, o podcast que adora fofar a coberta antes de deitar. Nesse episódio, eu recebi de novo a Bruna Bratini, uma amiga muito querida que é educadora de cães e esteve aqui no episódio 87, sobre adestramento positivo. Hoje, o tema do episódio é a maternidade e os pets. A Bruna compartilhou um pouco da experiência dela como educadora de cães, como tutora de cães. Inclusive, essas duas meninas lindas que estão na capa do episódio são as cachorrinhas da Bruna e como mãe de um bebê. O episódio ficou riquíssimo, gente. Eu tenho certeza que vocês irão adorar. E os contatos da Bruna estão no post do episódio. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o thepetlady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no Ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora Aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de R$1 por mês, você pode ajudar o Pet Lady no Ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! E eu agradeço do fundo do meu coração aos meus pet padrinhos incríveis que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de pancinha cheia e muito quentinho. Um abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, Daphne de Mello, José Guilherme, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Werquilane Martins, Eduardo Henrique Mercedes Vasconcelos, Ricardo Varoto e Paulo Barquinha. E você também pode se tornar um pet padrinho, sabia disso? A partir de R$1 por mês você já me ajuda a manter o podcast no ar. A partir de R$10 você entra aqui pro hall dos padrinhos com o nome do episódio. Como eu tenho falado em todo o programa, a grande novidade é o nosso grupo lá no Telegram. Grupo exclusivo dos pet padrinhos, onde a gente troca fotos, troca experiências, conversa sobre os pets. É um lugar muito legal. Agora, bora lá ouvir a conversa que eu tive com a Bruna? Bruna, seja bem-vinda de volta aqui ao Pet Lady no Ar. A sua primeira participação foi um sucesso absoluto aqui no programa de adestramento positivo com a Tia Bela, que é uma maravilhosa também. E eu já estava pensando nessa pauta de gravidez, maternidade em relação com os pets. E acho que tem, assim, a pessoa ideal para falar disso é você, por ter vivenciado e vivenciar ainda essa mistura. E eu queria te pedir, pra gente começar o nosso papo, você se apresentar para o nosso ouvinte, falar um pouquinho de você. Ei, gente, ei, Carol. Bom, quero agradecer o convite para voltar aqui. Eu também gostei muito da outra participação, né, que eu fiz com a Bela.
E vou me apresentar. Meu nome é Bruna Bratini, eu trabalho com comportamento de cães, com educação de cães, né? E de pessoas também. Trabalho com isso desde 2016 e em 2017 eu fundei a Dog Zen Comportamento Canino, né? Que hoje chama Escola Dog Zen. E eu amo, sou apaixonada com comportamento, sou apaixonada com essa ideia que a gente desenvolve de mudar comportamentos dos cães com respeito, né? Com gentileza. E eu sou bióloga de formação, então agrego muito conhecimento com essa formação com relação ao comportamento mesmo. Então é um casamento perfeito que tem dado frutos, né, até hoje, espero que dê por muitos anos. Perfeito, Bruna. E hoje você tem um neném, 1 ano também, além das suas cachorrinhas. Tenho 2 cachorras, né, Esther e Corona, que estão com 6 anos, e tenho um filho, o Baby Chico, o Chico, que está com 1 ano e meio. Né, e agora eu faço essa gestão muito maluca dessa relação entre cães, bebê, né, e tudo mais que eu preciso de gerenciar na vida, mas assim, é o que você falou no começo, né, a experiência na prática mudou toda a minha visão, né, até então eu tinha conhecimento teórico, né, de cursos que a gente faz, mas estar vivendo na prática mudou muita coisa para mim, né, e é bom poder compartilhar sobre isso. Porque eu acho que na nossa área tem pouca gente, né, que tem filho que, né, já está vivendo isso, né? A maioria das pessoas tem um conhecimento mais teórico mesmo. Então, estou aqui para compartilhar e agregar conhecimento. Exatamente. Então, vamos voltar um pouquinho atrás. E eu quero saber de você se a gravidez da mulher e os animais de estimação, eles podem andar juntos. Porque tem um lance que é mais antigo, vem de um outro tempo mesmo, de que a mulher engravidava, ela tinha que se desfazer dos animais de estimação dela, né? Porque o gato transmite toxoplasmose, porque o cachorro vai atrapalhar, vai atacar o bebê. Como que é a sua visão em relação a isso? Ao momento da gestação mesmo e a vivência com os animais? Bom, eu acho que a gravidez e animais podem andar muito juntos, inclusive uma das pessoas, né, mas quem me deu mais apoio nessa gravidez, foram Esther e Corona, que fizeram companhia para mim em momentos em que eu estava sozinha, né, então assim, elas foram grandes escudeiras durante a minha gravidez. Com relação à toxoplasmose, não chega a ser mito, mas a ideia de que o gato é o principal vilão, isso é mito, né? Não existe, não é o principal vilão. É muito mais fácil a gente pegar a toxoplasmose com água, com alimento mal passado, mal lavado, do que com o gato. Exatamente. E muitas de nós somos imunes, né, à toxoplasmose. A gente faz um exame no início da gravidez para saber se a gente tem lá o anticorpo para combater. Então, se a gente tem esse anticorpo, a gente já teve, né, nem percebeu durante a vida e já é imune. Então, é aquela coisa, né? Você tem gato, você testou, né, que você não é imune, é só você não mexer na caixa de areia, pedir para uma outra pessoa mexer, né? Então, não acho que isso... existe essa história, né? Inclusive, eu passei por isso. A primeira ginecologista que eu consultei, quando eu descobri que eu estava grávida, ela perguntou minha profissão, eu falei que eu trabalhava com cães, ela falou, então você vai ter que repensar isso, né? Não vai dar pra você ter contato com cães estando grávida. Gente! Aí eu fiz aquele sorrisinho de paisagem e troquei de ginecologista. Eu acho que vou ter que repensar a minha médica. Não dá, né, gente? Idade da pedra. Exato, na hora, eu já olhei, eu já nem... Só daquele sorrisinho de... sim, claro. E não tem nada a ver, né, gente? Porque, assim, eu treinei cães até os 10, não tive nenhum problema. Pelo contrário, os cães pulavam muito, muito mais antes de eu estar grávida do que durante a gravidez. Não tive nenhum problema com cães pulando em mim. Eu acredito muito que os cães entendem o que está acontecendo, né? Que tem uma fragilidade ali. E atendi cães malucos. A última cachorra que eu atendi antes de parar foi uma Golden que pulava em todo mundo e ela não pulava em mim. Ai, que coisa boa. Então foi bom porque eu consegui modelar o comportamento dela me usando, né? Então ajudou muito. Mas eu senti essa diferença, sabe? Eu senti que não é nem que eles falavam, tem um bebê, não é esse raciocínio humano, né? Mas eles entendem que existe uma sensibilidade maior ali, né? Que existe você não é legal, né? Essa agitação toda. Então percebi isso claramente. Então eu acho que anda junto sim, né? Na minha gravidez elas foram fundamentais, elas me fizeram companhia em momentos difíceis, porque, né, uma montanha-russa de emoção, de hormônio, de tudo, de sentimento. E quando eu tava aqui, né, assim, em casa, sozinha, e às vezes, né, assim,
passando por questões emocionais mesmo, elas estavam ali, né? E cada vez mais presentes, né? Inclusive, no dia que eu entrei em trabalho de parto, eu sabia que eu ia entrar em trabalho de parto, porque eu peguei as duas para passear, e na hora que eu saí de casa, eu vi que elas estavam diferentes. Elas estavam com uma ansiedade diferente. Eu falei com meu marido, eu acho que é hoje. Eu acho que elas já sabem. Elas estavam diferentes. Eu acho que elas já sabem, assim, elas já sentiram uma mudança hormonal aí, uma coisa. Que massa. Exato. E aí eu voltei pra casa, ele foi trabalhar, eu fiquei com elas, e assim, a Estela deitava quase dentro de mim, uma coisa meio de... Aí eu falei, eu tenho certeza, e não deu outra. Que deu massa. A hora do almoço, eu já comecei, né, a sentir o processo de nascimento mesmo. Eu já sabia, por elas, né? Então, né, é natureza, né, gente? Parceironas mesmo, né? Parceironas. Não é aquela magia toda, né, que a gente... Assim, a Corona, por exemplo, praticamente não mudou de comportamento. A Estela mudou um pouco. Mas não é magia, não é aquela coisa mágica que às vezes a gente alimenta, né, romântica, mas é natureza, é hormônio, é cheiro, né, é instinto. Então elas sabiam que, né, uma fêmea ia parir, assim como uma cachorra sabe que a outra vai parir. Sim. Então não existe fantasia, existe realmente uma ciência ali. E eu vi claramente. E tem esse lance que você com certeza sabe melhor, de que os cães, eles são ótimos leitores de expressões corporais, das nossas pequenas mudanças, né? Então eles conseguem identificar essas pequenas nuances, né, da diferença que a gente tem. Sim. Agora, você comentou uma coisa dos gatos, Bruno, uma coisa que uma cliente minha fez que eu achei muito legal. Quando ela engravidou, ela testou os gatos dela para toxoplasmose. Então, tipo assim, Sim. a família enchendo a cabeça dela, esses gatos, não sei o que, ela falou, quer saber? Eu vou testar os dois pra toxoplasmose, testou negativo, falou, gente, pronto. Acabou a conversa, tá bom? Beijo, me liga, agora né? acabou. É isso mesmo, não me perturba mais com isso, assim. E aí eu te perguntei esse lance, se a gravidez pode andar junto com um animal de estimação, porque uma das coisas que eu pesquisei é que na última pesquisa do Ibope foi mostrado que cerca de 14% dos abandonos dos pets vem logo depois que um bebê nasce. Que as famílias não conseguem gerenciar o neném, os pets e tudo. Então, uma das coisas que eu quero te perguntar é como que a gente faz uma adaptação entre essa nova família, né? Entre esses novos membros dessa família. Tem jeito da gente adaptar melhor? O que você acha que funcionou legal para vocês também? Bom, eu entendo, né, essa dificuldade das pessoas em unir as duas coisas depois que o bebê nasce, né? Eu passei por isso. Inclusive nos primeiros meses, eu não sei ao certo até qual mês, eu tive uma espécie de rompimento emocional com as minhas cachorras mesmo. Eu só tinha olhos e todos os meus sentidos pro meu bebê, pro meu filho, era instintivo. Né? Eu sabendo disso como bióloga, eu não me senti culpada, mas eu entendo que muitas mães, né, devem se sentir culpadas. Mas as coisas aos poucos vão voltando ao normal, sim, né? Isso não é definitivo, é instintivo, hormonal. Você realmente vira uma mãe que protege a cria, sim. Né? Então eu acho que esse desligamento emocional pode sim gerar um abandono, não que seja certo, mas eu acho que sim, pode aumentar a probabilidade de um abandono, né? Mas o que eu acho que falta é preparo. Né, assim, eu tava falando isso, eu falei isso na live que eu fiz com a Marina, né, daquele perfil Mãe de Border, que é o seguinte, uma coisa que eu falei também, enquanto eu tava grávida, eu notei. Primeira coisa que eu pensei quando eu engravidei foi rede de apoio. Necessário, falei isso nos stories esses dias, a gente precisa pensar, a gente precisa falar sobre isso não só quando a gente tá grávida, Sim. Mas eu vejo que muitas pessoas não têm alguém para ajudar no cuidado dos pets, Sim. seja gato, seja cachorro, e no momento de emergência é um desespero, né? É uma pessoa que nunca teve contato com os animais, que vai lá tentar cuidar e aí não dá muito certo. Então a primeira coisa que eu pensei foi, eu não vou dar conta sozinha, não vou. Foi uma coisa assim que veio imediatamente. E logo eu já, né, bolei um plano, já tracei um plano. Meu pai sempre me ajudou. Na verdade, as cachorras são minhas e do meu pai, né? Eu adotei, eu morava com ele. Ah, que legal. Quando eu saí de casa, quando eu fui casar, ele praticamente perguntou, você vai levar as cachorras? Você vai levar elas? Elas são minhas. Exato. Então a gente sempre teve guarda compartilhada. A gente sempre teve. Elas sempre ficaram com ele. Porque, assim, ele gosta muito delas. Né? E elas também gostam muito de ficar com ele. Exato. Muito.
Eu até acho que gostam mais de ficar com ele do que comigo, né? Porque lá pode tudo, lá não existe regras nem leis. É isso. Então eu conversei com ele e, né, expliquei, perguntei a disponibilidade dele, porque nesse momento elas estavam ficando bem mais comigo, né, quando eu estava grávida. E acabou que no fim ele até mudou para perto de mim. Ele morava a uma distância de mais ou menos 20 minutos, 30 minutos da minha casa. Ele mudou para o mesmo bairro que eu. Ah, que legal. Então isso mudou tudo. Eu sei que não é todo mundo, né, que tem essa possibilidade, que isso foi realmente uma coisa muito boa. Sim. Mas que a gente correu atrás, né? A gente ponderou, né, as possibilidades e viu que era uma coisa boa de se fazer. E faz toda a diferença para mim. Então, rede de apoio é necessário e é importante frisar que não precisa ser da família, não precisa ser amigo, né? Tá aí você que não me deixa mentir, né? O pet sitter pode ser uma rede de apoio, né, Carol? Eu entrei numa família, assim, eu comecei a fazer parte de uma família nessa situação, Bruna. Eles tinham na época 3 cães e uma gatinha. E a mãe da família, ela estava grávida e ela era muito participativa com os cães. Passeava todo dia, ela brincava, ela que cuidava de tudo dos cães, assim. E quando o neném nasceu, ela queria fazer, mas ela não conseguia. Ela tinha tantas outras coisas para resolver. E aí eu lembro que quando eu comecei a cuidar dos cães dela e sair para passear, assim, o neném tinha 1 semana de nascido. Porque ela clicou, ela falou assim, eu não tô dando conta, eu preciso que alguém faça isso. E eu achei muito legal eu acompanhar, assim, a evolução dela como mãe, do neném, dos cachorros com o neném e tudo. É muito, muito interessante mesmo. E eu nunca tinha parado para pensar nisso que você falou de rede de apoio. Eu sempre pensei isso em questão do bebê, do tipo de pessoas que possam te ajudar a cuidar do bebê. Mas você precisa de outras coisas também, de cuidar dos pets, de cuidar da casa. Enfim, tem diversas outras coisas, né? E é muito legal que seu pai possa ser essa rede de apoio para você também com as suas cachorrinhas. Sim, essa questão da rede de apoio, eu também, pra ser sincero, não tinha pensado sobre isso antes de engravidar. Foi na gravidez que eu pensei, e aí eu comecei a pensar mais amplo, né? Abrir um pouco a visão, que todo mundo, na verdade, precisa. Né? Porque a gente não tem que dar conta das coisas sozinha, né? A gente, principalmente nós mulheres, né? A gente vem com essa carga de tem que dar conta, tem fraqueza, se você não dá conta, isso é irreal. E é uma cobrança até nossa mesmo, né? Do tipo, eu tenho que conseguir, eu sou demais e tudo. Sim, né? Se eu não consigo fazer isso com meus cachorros, eu sou péssima tutora, eu sou uma péssima dona de cães, e não é verdade, né? Então, é uma coisa necessária. Meu pai pode ser a minha rede de apoio, mas se ele não pudesse, eu ia buscar um profissional. Estou falando isso com a Luísa, seu pet bem esses dias, né? Que, assim, eu acho que o mais importante é você ter um contato, é quase um backup seu, você né? Tem uma segurança ali, né? Exato, e é legal você já ter tido contato com a pessoa, ela já conhecer a sua rotina, conhecer a rotina do seu pet, conhecer o seu pet, para que se precisar, seja mais fluido, né? Seja mais tranquilo e mais leve, tanto para o animal, quanto para o profissional, que vai ser mais fácil o trabalho, quanto para a gente mesma, né? Que vai ficar mais tranquila de saber que o cachorro ou o gato tá, né, nas mãos de uma pessoa que confia e que conhece o animal. Então, a primeira coisa que eu pensei. Segunda coisa que eu acho importante é a questão de treinar a independência do cachorro, né? O gato, eu não entendo muito de comportamento de gato, mas eu acredito que seja bem, bem próximo, né? Não é cortar vínculo, né? Às vezes as pessoas têm uma resistência quando a gente fala em treinar a independência. A gente não está cortando vínculo, a gente está ensinando o animal a viver uma vida mais independente, saudavelmente, né? De uma forma mais saudável. Porque tem cães que a pessoa não consegue fechar uma porta, que o cachorro não tolera ficar sem a presença visual, física de quem cuida dele. Isso não é saudável, gente. Não é saudável pra ninguém, nem pro cachorro, nem pro humano, essa família, a estrutura não tá boa, assim. E com gatos acontece também, Bruna. Aqui em casa eu tenho esse problema, na verdade. Eu tenho um gatinho que eu tenho esse problema e eu te confesso que eu tenho dificuldade de, tipo, ensiná-lo a fazer as coisas dele sozinho, sabe? Vai brincar sozinho, vai... Sim. E isso que você tá falando é muito importante mesmo, né? Tipo, o cachorrinho saber ficar sozinho, saber ter o tempo dele sem a sua presença. Até pra não te sobrecarregar, assim, emocionalmente, né? Você achar que você tem que estar lá o tempo inteiro e tudo. Não precisa, ele pode
passar uns períodos também sozinho e tudo. Não precisa ser ruim, certeza. né? É saudável, até porque a gente tá numa pandemia em que se você tiver contato com o vírus e pegar o vírus, você pode ficar 14 dias hospitalizado, até mais. Pois e é. aí, né? Como é que a gente faz? É complicado. Não que a gente tenha que pensar que as coisas vão dar errado, mas é a precaução, né? Eu acho que não custa. Com certeza. Além dessa questão, né, que a gente está conversando também, da independência, então é ultra necessário. Então, se você quer ser mãe, se você está grávida e pensa, né, e percebe que seu cachorro é muito dependente de você, é legal trabalhar isso. Com relação à rotina também, né, eu acho que a rotina de um animal que vai ter a vida mudada de uma forma tão drástica, né, porque muda mesmo, não ser uma rotina engessada, né? Eu já não sou a favor da rotina engessada nunca, né? Eu acho que não é saudável aquela coisa do passeio do cachorro é obrigatório às 6 da manhã, aí chega, tem um enriquecimento ambiental, aí isso, tudo certinho, tudo, né? Assim, eu não sou a favor de rotina engessada, eu sou a favor de uma rotina estruturada. Sim. Né? Tem passeio, mas nada engessado porque imprevistos acontecem, e aí se você tem um imprevisto, o que vai acontecer com esse cachorro, né? Que não consegue passear por um dia? Vai frustrar o cachorro, talvez, ele vai se sentir ansioso porque não tá conseguindo fazer aquilo. É engraçado, Bruna, eu pensava nisso, mas eu nunca tinha entendido direito, assim. A rotina é importante, é super importante que eles tenham uma rotina, mas não precisa ser tão durinha, assim. Não, tão engessada. Não é bom. Não é bom, porque eu tenho a Corona, né? Ela é muito ansiosa, muito mesmo. Ela é uma das cachorras mais ansiosas que eu já vi, assim, comparando até com os alunos que eu já atendi. E se eu fizer uma rotina engessada para ela, fica muito bom para ela, porque é muito previsível, né? A previsibilidade, ela alivia muito a ansiedade, não só de cães, mas da gente também, né? A gente sabe disso. Mas, por outro lado, se eu engessar a rotina dela e tiver um imprevisto, como é que ela vai lidar com isso? Ela não consegue, né? Então é muito difícil gerenciar isso, né? Não consegue, ainda mais que ela tem essa ansiedade quase crônica. Então, eu comecei a alterar, a gente passeava de manhã, todos os dias, e logo de cara eu passei o passeio de sexta-feira para tarde. E óbvio que eu não deixava elas ociosas no horário do passeio da manhã, né? Eu entregava um brinquedo recheado, alguma coisa para elas fazerem, para que elas pudessem canalizar aquela energia que seria gasta no passeio. Mas, e de tarde a gente saía para passear. Era um passeio muito mais difícil, porque estava fora do horário, estava tudo diferente, e amanhã também era mais difícil. Elas ficavam ansiosas, né? Esperando o passeio. Mas, gente, foi questão de 3 semanas para as coisas acalmarem, né? E aí eu mudei algumas coisas, comecei a deixar a rotina um pouco mais sem ser engessada mesmo, né? Acho que a melhor palavra a melhor analogia é essa. E as coisas correram melhor, sabe? Assim, tanto que com a pandemia, né? Quando começou a quarentena 1 ano atrás. Foi. Tanto tempo já. Muito tempo, estamos aqui ainda, né? Quando começou a quarentena, elas não sentiram a mudança de rotina, né? Quando teve aquele primeiro lockdown, que a gente nem saía para passear com os cães, que a gente não conhecia muito, né, da transmissão, enfim, elas não sentiram quase nada, porque elas já estavam adaptadas a mudanças, né, na rotina delas. Entendi. Além da rotina, uma coisa que eu fiz questão aqui foi analisar o ambiente, né? Eu tinha um escritório aqui na minha casa que virou o quarto do Chico, e era um lugar que elas ficavam muito. Então a gente fez a transição para o quarto, eu coloquei uma almofada para elas no quarto, mas eu cuidei muito para que o ambiente para que elas não fossem tão impactadas com mudanças no ambiente, né? E aqui cabe um adendo, não é o meu caso, né? Eu não privei elas de nenhum acesso na casa, elas continuam tendo acesso à casa toda, mas, gente, não tem problema a mulher decidir que o cachorro não vai ter acesso ao quarto do bebê, por exemplo, ou não vai ter acesso à parte dos quartos enquanto o bebê for muito pequenininho, não tem problema, desde que isso seja apresentado para o cachorro com antecedência, que ele seja preparado para isso. Né? Eu tenho uma conhecida que ela teve um bebê, os cães frequentavam a casa toda, e com a chegada do bebê, os cães foram pro quintal e não podiam mais entrar em casa por causa dos pelos. Nossa, isso deve ter sido tão chocante pra eles, assim. Foi uma loucura pra eles. Como é que eles vão saber? De repente você ser despejado. De um dia pro outro você não pode mais entrar nessa casa, assim. Imagina, se isso acontece com você, você mora numa casa e de repente você não pode mais entrar, tem que ficar do lado de fora, é uma cidade super fria
E, enfim, aí ela me perguntou o que ela fazia, porque os cães estavam pulando muito nela quando ela saía de casa, eles estavam estragando o jardim, né? Então, não dá para ser dessa forma. Pode ser feito isso? Até, nesse caso, de privar completamente o acesso da casa, eu não concordo. Mas eu entendo que tem mães que não vão querer que o cachorro frequente o quarto do bebê, tá tudo bem. Desde que seja feito com respeito ao cão, né? De que ele não seja simplesmente desalojado da própria casa, porque ele mora. Ele mora ali também, né? Inclusive não foi nem ele que escolheu, foi você que escolheu que a casa dele era aquela, né? Então é legal a gente lembrar disso e ter respeito para fazer essa mudança gradual. Aqui aconteceu uma coisa muito interessante que foi logo a cama das cachorras ficava na sala. A gente morava só eu e meu marido, então no apartamento super tranquilo, pacato, a gente é muito tranquilo. De repente, tínhamos um bebê chorando de madrugada, então anda para um lado, anda para o outro. O movimento da casa mudou. A casa fica mais cheia, né, Bruna? Assim, fica muito mais cheia. Muito mais preenchida, né, de atividades. E aí eu percebi a Corona muito ansiosa. Ela estava voltando a ser o que ela era antes. Ela estava voltando a ficar muito hipervigilante, né? Então ela me via andando, ela vinha atrás, estava aquela cachorra sombra, né? Fica atrás de você o tempo inteiro. No caso dela não é nem por uma dependência, mas é por uma ansiedade. Ela quer ver o que está acontecendo. E aí eu tive isso que eu peço para as pessoas fazerem sempre. Observa. Tá vendo uma coisa errada? Começa a observar. E eu percebi que era a cama que estava no lugar errado. Então eu mudei a cama para um quarto. A gente tem um quarto. A casa termina na cozinha e depois da cozinha, como se fosse a área externa, tem um quarto, que é o escritório que eu tô aqui, inclusive. E aí eu trouxe a cama pra cá e mudou tudo. Ela conseguiu relaxar, ela vinha pra cá dormir, sentava muito... Tem 2 almofadas na sala, elas podem deitar lá, mas a cama, que é o lugar referência de descanso delas, né, que todo cachorro deve ter, todo gato também, né, um local respeitado, né, pro animal descansar, virou aqui nesse escritório. Que é muito mais tranquilo, fora do movimento da casa. Muito mais silencioso, não tem, né, aquela mudando de um lado pro outro. E mudou tudo. Então foi uma observação, né, assim, boba a princípio, mas que fez toda a diferença. Então o ambiente precisa ser planejado levando em consideração os cães e levando em consideração a adaptação, né, dos cães e gatos. Eu falo cães, gente, mas é porque é costume, né? Aqui a gente fala de gatos também, então vamos incluir os gatos. E por último, com relação à interação mesmo, né? Que eu acho que já não é mais, que eu acho que é o que você ia perguntar, né? Uma das coisas que eu queria saber, na verdade, é se elas ficaram muito interessadas no Chico quando ele chegou, ou se houve algum estranhamento, assim, elas não identificaram o que poderia ser. Como que foi esse primeiro momento? Você chegou com o neném em casa e elas reagiram de alguma forma? Você conseguiu perceber? Olha, meu pai mora muito perto de mim, né? Então assim que eu entrei em trabalho de parto, né, logo depois que começou a desenvolver mais, eu já tinha combinado com meu pai que ele buscaria elas aqui. Porque é o que a gente falou, né? Elas entendem as coisas que estão acontecendo, elas entendem que eu tô sentindo dor e elas não podem fazer nada. E eu não acho, como eu tenho a possibilidade de tirá-las de casa, eu não acho justo elas passarem por isso, né? Assim, não precisava. Se elas tinham um ambiente para ficar mais tranquilo para elas, que fosse. Então elas foram para lá e aí eu fui pro hospital, o Chico nasceu. Acho que a gente ficou 2 dias no hospital. E quando a gente chegou em casa, elas estavam na casa do meu pai pra gente se ambientar, né? E aí eu pensei em mim mesma, né? Assim, deixa menos uma coisa pra eu preocupar, pra eu pensar. Sim. E eu acho que a gente tem que pensar na gente. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo, uma dor muito latente de quem tem animais. Quase não pensamos no nós, né? A gente sempre pensa no animal, no gato, no cachorro. E a gente se sente culpada se a gente pensa na gente. E pensando em mim, eu decidi que elas não viriam logo de começo. Então, não romantizei a coisa. Então, foi tudo assim, elas ficaram lá no meu pai, eu acho que 2 dias. 2 ou 3 dias. E aí, no dia de fazer a apresentação, elas tinham passeado já, rotina normal do dia. E aí, meu marido buscou as 2 na casa do meu pai e veio caminhando com elas. E aí eu sentei numa poltrona com o Chico no colo e elas vieram, elas cheiraram, né? Elas tiveram muita curiosidade em cheirar. A Estela gosta muito de pessoas. Ela foi muito socializada com pessoas quando era mais novinha, então ela é relacionada com pessoas. A Corona nem tanto. Então a Estela veio mais efusiva, não pulou, assim, isso já aí é uma coisa importante, que é a questão da calma dos cães, né? Uma coisa assim, que eu vejo que mais prejudica a relação é
fez que já não eram calmos. Já eram estressados, já eram agitados, já não tinham uma rotina legal. Então, como elas sempre foram cachorras, né? Sempre, não, mentira, depois que eu estudei que elas foram calmas. Pois como elas são cachorras tranquilas, né? Com uma rotina equilibrada, elas não ficaram desesperadas, né? Elas chegaram, subiram no colo. Não ficaram eufóricas, assim. Inclusive é um vídeo que eu nunca publiquei, bem lembrado. Vou trazer ele pro Instagram. Você tem esse momento da apresentação? Gravei. Ai, que lindo! Vou postar. E aí a Corona ficou mais distante, ela já tem esse perfil mesmo com pessoas, ela gosta de cachorro, ela já ficou mais distante assim, mas foi ok. E aí elas estranharam muito mais a movimentação da casa do que a presença mesmo do Chico. E aí a gente foi manejando da maneira que dava, e elas não passavam todos os dias aqui, porque eu não ia dar conta. Né? Então elas ficavam sim na casa do meu pai. É uma coisa que no início é muito louco, porque a gente ainda tem aquele apego por aquela rotina, né? Por querer a gente mesmo fazer as coisas, igual você estava falando, né? Da pessoa que contratou o seu serviço. Eu também logo percebi que não ia dar e que não era vergonha, não era, né, fraqueza nenhuma. Pelo contrário, quando a gente reconhece as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, aí sim que a gente está sendo, né, eficiente e está sendo corajosa de admitir. É uma decisão muito, na verdade, muito prática, assim. Eu não tô conseguindo fazer isso agora, mas meu pai consegue, então... Muito prática. Pois é, por que eu iria sacrificar a qualidade de vida delas só pra falar que eu consigo fazer, né? E isso era muito fácil de acontecer comigo como treinadora de cachorro, né? Como que eu não vou conseguir, né? Então é uma cobrança que seria muito fácil pra mim. E logo eu abri mão, então elas ficaram lá, ficaram aqui, né? E elas também tinham que ficar aqui, porque elas também tinham que estar presentes, né? E se acostumarem com o Chico. Mas aí quando o Chico fez 6 meses, começou, né, a pandemia. E aí elas ficaram um bom tempo na casa do meu pai, por causa da questão da contaminação, né? No início todo mundo ficou muito, muito isolado. E aí eu preferi que elas ficassem lá, porque elas continuaram passeando. Não todos os dias, mas continuaram. E aqui a gente não podia passeio, né? Então elas ficaram um bom tempo lá. Até que quando elas voltaram a conviver com a gente, né? Quando eu voltei a ir na casa do meu pai com o Chico já estava engatinhando. E eu lembro perfeitamente da reação das duas, quando elas viram que ele movimentava, né? A Corona olhou pra mim, tipo... Que bicho é esse? Peraí, esse bebê que ficava no colo, no carrinho, ele se mexe? Então, com aquela cara de... Foi tipo um meme, né? E foi engraçado, porque é uma coisa que eu conto que eu não sei se tem um vídeo disso, eu vou até procurar. Mas o Chico foi engatinhando na direção das duas, e elas começaram a emitir um tanto de calming signal. Para quem não sabe o que é calming signal, são os sinais que os cães dão de que eles estão desconfortáveis com aquela situação, né? De que eles não estão gostando. E a Corona foi emitindo um monte de calming signals, tipo, Bruna, faz alguma coisa, ele tá vindo na minha direção. E o próprio Chico, eu não sei se ele leu, eu acredito que sim, porque é uma comunicação muito clara. Mas quando ela começou, ele parou, sentou e engatinhou pro outro lado. Ah, que legal! Ele entendeu o recado, né? Entendeu. E eu acredito assim, vendo isso, eu acredito que é inato a gente entender os sinais, porque eles são muito claros. Só que a gente, quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo coisas, a gente vai achando que os cães estão aqui nesse planeta para nos atender, para nos servir, suprir nossas carências, exato, né? Enfim, fazer o que a gente quer, né? Não fazer o que a gente não quer, e a gente tem que mandar praticamente na vida dos cães. Acho que a gente para de enxergar, né? Tanto que quando a gente ensina calming signals, todos os meus alunos aprendem calming signals. É óbvio, né? A gente começa a achar que é muito óbvio aquela linguagem. Bruna, dá um exemplo pro ouvinte de calming signals que são mais comuns, assim. Os calming signals? Mais fácil de ver é quando você encara um cachorro, quando você olha pro cachorro e ele vira a cara, né? Então ele evita o contato visual. Então evitar contato visual é um calming signal, virar a cara, virar o corpo, né? Virar de costas para você. Lamber o focinho, né, também é uma forma de desconforto. E formas também legais de saber são as formas de eliminar estresse, né? Então, quando o cachorro espirra ou quando o cachorro se sacode, óbvio que são sinais isolados, né? Não significam só isso, mas pode ser que eles estejam eliminando estresse. Então, por exemplo, se o Chico tá indo na direção da Estela e ela começa a se sacudir, eu sei que ela tá, né, dando um suspiro, ela não tá tão confortável. Então, essa construção que eu faço com eles hoje,
né? Hoje está bem mais desafiador. O Chico tem muito mais vontade, ele tem 1 ano e meio. E ele tá andando sozinho já? Andando. Na verdade, não é nem a fase mais difícil. A fase mais difícil que eu passei com eles, 3, até hoje, foi quando ele começou a andar. Que ele andava sem firmeza. Ele andava meio... Porque aí cai. Bambaleando, assim. Meio cambaleando, exato. Então elas sentiam que tinha, né, que era mais perigoso, aquele serzinho balançando os braços, né? E é meio inesperado, né, Bruna? Assim, tipo, ele podia cair, ele podia não cair, é totalmente aleatório. Inesperado, assim. É totalmente errático, né? Totalmente aleatório. Então eu via desconforto, então eu fazia muito manejo de usar aquele portãozinho, né, que a gente conhece, aquele portãozinho de pet ou de bebê, né? Para separá-los em grande parte do dia, e quando eu juntava, eu estava muito de olho, supervisionando muito de perto. Então foi a fase mais difícil. E agora que ele tá andando mais firme, né, que ele anda certinho, é um pouco mais fácil, mas aí tem uma questão que é a vontade dele interagir. Ele tem muito interesse em interagir com elas? Nossa, se deixar, ele interage com elas o dia todinho. E toda interação que eles têm, você supervisiona, você não deixa eles sozinhos? Toda interação, sim. Principalmente, todos os cães precisam, né? A gente precisa, gatos também, todos os animais, a gente precisa fazer essa supervisão ativa, a gente chama de supervisão ativa, que não é você estar ali em outro ambiente, mais ou menos olhando, é realmente você participando ali, né? Participando, exato, intermediando. Mas principalmente aqui são 2 cachorras de 6 anos que não tiveram contato com bebê e criança antes, que eu acho que é a grande maioria das famílias. E elas não se sentem confortáveis, falei sobre isso hoje nos stories. Elas não amam, é muito claro, sabe? Elas não estão 100% confortáveis, não é aquela expectativa de que elas vão amar, elas vão deixar ele pegar no pelo, ele, né, assim, pegar na orelha. Elas não gostam, elas se sentem desconfortáveis, né? E eu entendo, não é assim, gente, tem muita gente que não se sente confortável com criança. Por que os cachorros são obrigados a gostar de criança? Não existe isso. E no caso delas, por exemplo, e de vários cães, elas nunca nem viram um bebê, assim, né? Nunca nem viram. Viram na rua, no passeio, mas é totalmente diferente de estar dentro da casa, né? É outro contexto. Eu imagino que muitos cães vivem isso, né? Assim, eu não sei o que é isso. E de repente você traz isso aqui pra casa, eu não sei. Exato. Assim. Mas elas toleram a presença do Chico, assim, elas não evitam também. Elas evitam em alguns momentos, né? Assim, às vezes, dependendo da forma que o Chico entra, por exemplo, se elas estiverem aqui deitadas na cama e ele entrar muito agitado, elas saem. Dá pra ver, assim, a Estela é mais rápida, a Corona já é um pouco mais lenta na movimentação. Mas a Estela, rapidinho, ela já arruma um cantinho pra ela e fica. Mas é isso, né? É isso que tem que acontecer. Ela tem que conseguir sair, ela tem que ter rota de fuga. Tem que ter um refúgio, né? Assim. Tem que ter. E ela tem que ser respeitada, né? Então, assim, eu evito do Chico subir na cama delas, né? Assim, eu ensino que a cama delas é delas. Às vezes ele sobe, mas eu evito mesmo. Sim. E uma coisa que eu tenho feito muito e que tem dado muito resultado é respeitar os sinais que elas dão. Porque essa é a construção que eu tenho feito e essa é a construção que eu acredito e que eu não tinha noção antes, né? De estar me vendo na prática. A gente fala muito, quando a gente fala de gravidez, de fazer treino com barulhos, treino com cheiros, né? Treino com carrinho, treino com isso, treino com aquilo. Eu confesso que eu não fiz. Eu fui mesmo nesses pilares que eu falei, né? De rotina, de rede de apoio, de calma, de independência, e não fiz esses treinos porque eu realmente queria entender o que ia acontecer. E nada disso foi decisivo, né? Claro, elas são cachorras calmas. Se não fosse, a gente teria que fazer tudo isso, porque seria um outro contexto. Elas já tinham um histórico de treinamento com você e tudo. E já tinham um histórico de se adaptar a situações diversas, né? Que eu acho que é importante os cães terem. Se não tivesse, a gente teria que ter feito o treino. Mas aqui eu não fiz. E o que tem mudado o jogo aqui, e que é uma coisa que eu quero replicar em qualquer família que eu trabalhar, é sempre respeitar os sinais que elas dão. Porque é uma relação de confiança que está sendo construída do zero. Então, assim, cada vez que ele tenta interagir com elas mostram os calm signos, e eu tiro ele, eu explico para ele que não está na hora, elas se sentem mais... Elas confiam mais nele. Se toda hora eu romper, elas mostram que elas não querem, eu deixo ele chegar perto. Elas mostram que elas não querem, eu deixo ele chegar perto, elas vão confiando cada vez menos, vão ficando cada vez mais arredias, né?
Então, essa leitura, gente, calma em signo é quase obrigatório para quem tem cachorro, né? Eu acredito que os gatos também demonstram, né, sinais de desconforto. Então, é obrigatório, porque eu preciso ler e é cansativo. Eu, como mãe, nossa, tem dia que eu uso o portãozinho mais, né, porque eu tô mais cansada, porque realmente eu preciso ler. Tô vendo que a Corona não tá confortável, principalmente ela, eu tiro ele, né? Eu redireciono ele para uma outra atividade. E isso tem melhorado, sabe? Eu acredito que se eu não estivesse fazendo isso, a gente poderia ter chegado já numa situação difícil. Sim. É uma situação de que já tivessem... Não sei se elas chegariam a morder, porque os cães avisam muito antes de morder, né? Mas poderiam sim ter chegado num ponto de eu não respeitar, achar que, né, que o cachorro tem que tolerar o bebê, e elas chegarem a morder, que aí é o caso do abandono. Sim, de criar talvez até uma relação super ruim mesmo, assim, tensa, desagradável. Tensa o tempo todo, sim. Você não confia mais neles, eles não confiam mais em você. Quando você explica pro Chico, você nota que ele já compreende que não é a hora dele ter esse contato com ela? Você acha que ele já tem esse entendimento? Então, a gente fala muito, né, sem querer fazer uma comparação, porque são espécies diferentes, mas a gente fala muito que os cães, principalmente, né, eles têm um aprendizado muito parecido com uma criança de até 2, 3 anos de idade. E isso se deve a muita questão de não existir certo e errado para os cães, né? Quando a gente fala que não existe certo e errado para cachorro, existe perigoso e não perigoso, é porque não existe esse conceito, essa moralidade nos cães. E para uma criança até 2, 3 anos também não existe. Então o Chico não aprende de uma vez o que é certo e o que é errado. Eu preciso falar todos os dias a mesma coisa. É um processo. Né? Eu vejo que ele vai entendendo cada vez mais, mas ele ainda não tem maturidade neurológica mesmo, né? Ele não tem maturidade cerebral de determinar o que é certo e o que é errado. Então ele testa, né? Ele vai, igual os cães, ele testa. Ele é empírico, né? Ele vai lá e vê se ele não me testa, assim como os cães, ele não me testa para me provocar. Ele testa porque ele realmente não conseguiu fazer essa assimilação ainda. Eu até li esses dias uma coisa muito interessante, que quando um bebê ele pega um brinquedo de encaixar e ele consegue encaixar tudo certinho, é porque ele já entendeu o que é certo e o que é errado. Enquanto ele tá tentando, se ele pega lá a estrelinha e tenta na bolinha, ele tenta no quadradinho, aí sem querer ele consegue colocar na estrelinha, ele ainda não entende certo e errado. Ele faz tentativas. Mas quando ele consegue já pegar e saber o lugar certo, ele já começa a ter uma assimilação melhor. E isso é por volta dos 2, 3 anos. E com os cães é a mesma coisa, né? Assim, eles não têm essa noção. E eles não vão aprender, né? Eles não vão. Os cães não vão chegar a um ponto que vão falar, eu sei. Eles vão entender as consequências. E isso os cães entendem, né? Eles conseguem assimilar consequências, conseguem aprender consequências. Mas moralidade, né, é uma coisa humana, não faz sentido. Não faz sentido, né, para eles. É um conceito que até para nós não é um conceito bem determinado, né? Exato, cada um tem a sua. Não é exato. Sim. Cobrar isso de um cão não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E achar que o cachorro faz para te provocar também não, né? Na verdade... isso é um clássico. Um clássico, né? Se você tá achando que o seu cachorro tá te provocando, é porque você não tá sendo claro na comunicação com ele, né? Ele não entendeu ainda qual que é a consequência daquilo. Exatamente. Né? Então não existe teste. Mas é isso, então ele não entende e é um trabalho diário mesmo, assim, gente. E é uma trabalho criança de formiguinha, né? De formiguinha. Uma criança de 1 ano e meio, ela tem uma velocidade de ação cada vez maior, né? Cada vez ele anda mais rápido, é 1 segundo, sabe? Eu vejo que é um trabalho cansativo, né? Não vou romantizar, é cansativo. Sim. Muito mais cansativo do que prazeroso, sim, mas é uma construção. Né? Eu escolhi ter cães, eu escolhi ter um filho, então eu preciso de me dedicar a isso. E se eu não quero me dedicar, beleza, tem meios para isso, a gente tem gestão de ambiente, a gente pode usar um portãozinho, né? Eu posso dar uma atividade para as cachorras em um outro ambiente em que ele não tá. Uma coisa que eu vejo muito no seu Instagram é quando, por exemplo, as cachorras vão passar o dia no seu pai, ou o Chico passa o dia com ele, para você também ter esse espaço de gerenciamento um pouco mais amplo, né? Você tem um pouco mais de liberdade, assim. Mais leve. Um pouco mais leve também, né?
E eu sinto que pra elas isso faz bem, sabe? É uma coisa que eu não imaginava, né? Assim, só quando a gente vive que a gente percebe. Mas é tenso pra elas aqui também, sabe? Porque elas também estão lidando com uma coisa nova pra elas. Então eu sinto que quando elas vão pra lá, elas relaxam muito mais, né? Pra lá elas não têm um bebê que vai andar atrás. E aí elas estão bem eu, acostumadas à vivência lá, assim, a rotina do dia a dia lá. E é o mesmo que levar um cachorro, por exemplo, se você teve um filho e você não tem uma rede de apoio, mas você consegue, né, pagar um daycare, né, uma creche de cães, por exemplo, é a mesma coisa, né? Você vai deixar o seu cachorro por algumas horas num ambiente em que ele vai, né, se divertir, vai brincar, vai conviver com outros cães, e nesse momento você não tem que fazer essa gestão toda, né? Sim. Porque cansa mesmo, é difícil, tem dia que o bebê tá mais agitado, né? Ou então os cães estão mais impacientes, né? Talvez a rotina naquele dia não foi tão legal. Então é um trabalho de muita observação e muita paciência. É uma coisa que eu pretendo, inclusive é uma coisa que eu não estava nem trazendo tanto para o Instagram por falta de tempo, né? Falta de conseguir mesmo parar e fazer um conteúdo. Mas agora eu já me sinto melhor, assim, então vai ter mais conteúdo sobre isso, porque precisa, sabe? Eu acho que precisa tirar essa ideia romântica de que muito Instagram só mostra os momentos bonitinhos, né? Do cachorro bonzinho, do bebê apertando o cachorro. E não é real, não é real. A real é que a mãe tá lá suando mesmo para conseguir, a mãe e o pai, né, no caso, família, suando para conseguir realmente manter uma boa relação. E é isso. Senão a gente acha que é só com a gente, né? É só comigo que não dá certo. Só eu que não consigo. A gente vê no Instagram tudo maravilhoso. Meu filho é que é isso, meu cachorro é aquilo, esse cachorro que não dá. Eu sou incompetente. E não é, né, Bruna? Assim, a vida real Meu cachorro é mal educado. A vida é real outra. É difícil mesmo. Acho que a gente tem que parar com essa romantização, né, que os Instagrams fazem, que aí é um perigo. Mas estou aqui para mostrar a realidade. Você comentou sobre o portãozinho. O Chico já vai aprender a abrir esse portãozinho? Você acha que em breve ele vai aprender? Tem um portãozinho que eu tenho na minha casa, ele tem um botão anti-bebê, que realmente é anti-bebê, até quando ele estiver maior. É um botão muito duro para abrir. O da casa do meu pai já é um mais simples, que ele só tem uma alavanquinha que levanta e o portão corre mais fácil. Então fica a dica aí para olhar a marca e o modelo do portãozinho, porque tem que ser anti-bebê mesmo, gente, porque a função deles é descobrir jeitos mais mirabolantes. Tipo assim, a função dele é aprender, assim, deixa eu descobrir como é que isso aqui funciona e tal, rapidinho, aprende e vai, né? Tem até cachorro que aprende também como é que abre, né? Esse na casa do meu pai, eu até desconfio que muitos cães devem conseguir abrir, porque se o cachorro ficar pulando demais, a alavanquinha é muito solta, então ela pode sair facilmente. A alavanquinha levanta, né? Isso. Mas esse que eu tenho aqui em casa, ele é mais a prova de bebês, então ele é mais seguro. Bruna, eu tenho uma pergunta pra você que é bastante clichê, mas é importante também. Você trabalha com comportamento canino e como que a gravidez e a chegada do Chico na sua vida impactou o seu trabalho? Você conseguiu voltar a trabalhar no mesmo ritmo que você tinha antes? Você mudou a sua rotina de trabalho? Isso eu falo que é bastante clichê porque é engraçado que ninguém pergunta isso pro homem, né? O pai tem filho e, tipo, a vida dele é normal. A gente só pergunta isso pra mulher, né? Mas você sentiu que teve, assim, naturalmente que você deve ter tirado o seu tempo de licença maternidade e tudo. Tirei. Você conseguiu voltar a fazer seus atendimentos? Como que funcionou isso pra você? Olha, mudou tudo. Mudou muito mais do que eu imaginava que mudaria, né? E assim, eu tava até pensando sobre isso esses dias. A gente pensa muito que mudou pra ruim, mas eu acho que gera um amadurecimento muito grande, né? Com questão de valores, né, de seus próprios valores, uma questão de autoconhecimento. Então eu sou uma profissional muito mais madura hoje, né, óbvio que mais sem tempo, mas mais madura. Agora, eu tirei uma licença de maternidade de 6 meses, é o que eu acho saudável, né, infelizmente a gente tem uma licença de maternidade de 4 meses no nosso país e eu tive a oportunidade de tirar 6 meses, eu acho inimaginável. Eu sei que é a realidade de muitas mães, mas é uma realidade triste. É muito pouco, né? E o que aconteceu comigo foi que eu tava... Olha, foi exatamente assim. Uma segunda-feira, minha sogra veio ficar com o Chico durante 3 horas para fazer uma consultoria de reposicionamento de marca.
porque eu ia voltar a atender, então eu queria reposicionar, eu tinha outras ideias, outros valores, queria mudar algumas coisas. Fiz a consultoria, foi a primeira vez que o Chico ficou com alguém esse tempo todo, e aí na terça-feira começou a pandemia. Então, tipo, foi tudo junto, assim. Foi tudo junto. Então, a primeira vez que eu saí, falei, tô voltando a trabalhar. Porque eu senti falta. Eu realmente senti, assim, e foi legal porque eu até o 6º mês, eu tava querendo estar em casa, e no 6º mês eu já comecei naturalmente a querer fazer mais coisas. Mas eu voltei assim, virei as costas pra trás e voltei pra minha licença maternidade. Agora eu vou voltar pra casa. Continuei em casa. E estou até hoje, né? Produzo muito mais, né? Assim, consigo dar algumas aulas, consigo produzir, né? A gente que é empreendedora, a gente sabe que não é só o atendimento externo, então a gente estrutura muita coisa na empresa, a gente trabalha muito internamente, mas não voltei ao que eu gostaria de ter voltado, né? Acho que muita gente, né, frustrada na pandemia, eu sou uma delas. Mas hoje em dia eu estou lidando com isso muito melhor, né? Então eu consigo enxergar muitas vantagens em estar com o Chico há 1 ano e meio, né? Assim, um vínculo que não existe, né? Eu falo muito isso para amigas que tiveram filho na mesma época. É uma geração de bebês, de crianças que vão ser diferentes, né? Sim. Que conviveram com os pais muito próximos. E eu tive que aprender, né? Eu acho que o meu maior aprendizado na pandemia foi esse. Entender que existem prioridades e momentos na vida, né? Então eu precisei deixar a Bruna empreendedora, treinadora, um pouco ali em stand-by, um pouco de lado, né? Na produção mínima necessária para a sanidade mental, mas eu fui muito mais mãe, e estou muito mais mãe até hoje. Sim. Né? Eu não tenho opção, não tenho escola, né? Não tenho o que fazer, então eu realmente tive que aprender a lidar. Eu acho que deve ser mais tranquilo, né? Obviamente num cenário sem pandemia, mas eu acho que 6 meses é um tempo, sabe assim, é óbvio que cada mãe consegue saber de si, mas eu acho que 6 meses deveria ser um tempo mínimo para isso, né? E depois é uma questão mesmo de você se reencontrar no que você vai fazer, principalmente se você é empreendedora, porque muda muita coisa, né? E a gente tem essa vantagem, né, Carol? A gente sabe que a vida de empreendedora, empresária, não é fácil, né? Tem muitos percalços, mas tem grandes vantagens. Tem, com certeza. Eu poderia voltar de forma gradual, né? Era a minha intenção voltar a atender de forma gradual, né? Para conseguir ainda ter tempo com o Chico, ver ele crescendo. Então eu acho que é válido demais a gente se planejar, né? Quem tem a oportunidade de se planejar, para poder tirar esses 6 meses, né? A gente tem, quando a gente é MEI, né, no meu caso, a gente tem 4 meses de licença pelo INSS, mas é legal a gente se planejar para ter uma reserva para conseguir um pouco mais, se você sentir de estar um pouco mais com seu filho. Então, para mim, assim, o que eu deixaria de mensagem com relação a trabalho é um planejamento, se possível, para que você tenha uma segurança financeira para fazer o que o seu corpo, né, e o seu coração ali está pedindo. Sim. Porque a gente tem que aproveitar as vantagens, né? Eu acho que a gente rala muito sendo empreendedora, né? A gente sabe, ainda mais quando a gente presa. Né? Exatamente. A gente rala muito, mas a gente tem que lembrar das vantagens. Todos os dias a gente tem que lembrar das vantagens, que é fazer o nosso próprio horário, fazer a nossa rotina, né? E conseguir dosar a quantidade de trabalho. Sim. E é isso, eu estou aqui aguardando o final da pandemia para procurar o Chico numa escola e trabalhar em silêncio, porque é o que eu almejo no momento. Ninguém aguenta mais ficar em casa. Eu acho que os meus gatos não aguentam mais eu estar em casa o dia inteiro também. Eles estão doidos pra, sai da minha casa, mulher. Vai embora, me deixa em paz. Engraçado isso, porque eu vejo muita gente falando que os cães estão super bem, devem ficar mal acostumados com as pessoas em casa. Eu tenho certeza que tem muito cachorro que tá falando, gente, tá doido pra você sair da casa dele? Não, e casa que tem criança, gente. Os cachorros devem estar falando, o que aconteceu com a escola? Cadê a escola dessas crianças? Por que esse menino tá aqui o dia inteiro? Mudou a rotina de todo mundo, né? Não tinha um lugar que ele ia e ficava o dia inteiro. Mudou tudo. A gente tinha um esquema que já não é mais, eu acho que não vai voltar a ser como era também, né? De jeito nenhum. Agora, uma coisa que eu queria saber de você também, Bruna, que eu acho muito interessante, é se você usa um pouco do seu conhecimento de comportamento
na criação do seu filho também. Se você acha que tem paralelos que podem ser feitos, coisas que você já estudou, que você fala, olha, eu acho que isso eu posso aplicar na criação do Chico. Eu uso tudo que eu aprendi no treinamento que legal. Com o Chico, né? Eu brinco até que eu treino o Chico. Mas eu até tava pensando nisso esses dias também, assim, né? De uma forma bem prática. É muito parecido, né, gente? Comportamento, né? A gente tava até falando sobre isso. Você me mandou uma mensagem, né, no direct sobre essa questão de educar, né? Treinar. A gente tava conversando sobre isso no Instagram. E é o mesmo princípio, né? Assim, essa coisa da gente, um comportamento que a gente quer que aumente, que esteja presente de uma pessoa, de um animal, a gente tem que recompensar aquele comportamento. A pessoa tem que se sentir, ou o animal, né, tem que ver vantagem em repetir aquele comportamento. Então, eu uso muito com o Chico repetição, sabe? Assim, ser consistente nas coisas que eu peço pra ele, né, gente? Eu vou contar aqui que até quando eu pego um biscoito pro Chico, ele senta pra comer. Porque eu sempre pedi pra ele sentar. Ai, que perfeito, Bruna! E é intuitivo, né? Porque quando ele era mais novinho e ele andava e ainda não andava firme, eu dava o biscoito pra ele e falava, filho, senta pra você comer, senta pra você comer. E aí eu comecei a pegar o biscoito e ver que ele sentava. Ele já sentava. Eu fui consistente, né? Eu tenho essa... Isso já é meu mindset, né? Eu já tenho isso naturalmente. Então, eu uso muito essa coisa da consistência, né? Da repetição, de ser a mesma, né? De ter aquela... Não ser cada hora uma regra, né? Eu acho que isso dificulta muito. Tanto para cães quanto para bebês. Sim. Eu uso muito a questão de redirecionar a atenção, né? Do Chico. Legal. Ele tá fazendo uma coisa que não é para ele fazer, em vez de ficar usando não pode, que não funciona. Da mesma forma que não faz sentido com o cachorro, né? Você dizer pra ele o que ele não deve fazer, né? Não faz sentido para uma criança também. Aquela história, né? Eles não sabem o que é certo e errado. Então é muito mais fácil você pedir pro cachorro ou pro bebê fazer uma outra coisa do que você simplesmente falar para ele não fazer, né? E o bebê ainda tem um agravante que é a questão da linguagem. Não pega na água, não pega essa água. Ele já pensa em água, ele já pega a água. Exatamente. Então eu já não uso não com eles e dou muito redirecionamento para eles. Então isso ajuda demais. E eu também uso muito a questão de como é que fala? Dessensibilização, né? Assim, de respeito. Por exemplo, o Chico, ele teve uma época que ele estava com muito medo do liquidificador. Ai, gente, do barulho que ele fazia? Do barulho, sim. E aí teve um dia que eu falei, quer saber? Deixa eu fazer igual eu faço com o cachorro. Aí eu peguei o liquidificador, o copo do liquidificador, coloquei lá no tapete dele de brinquedos e fiquei brincando de colocar e tirar a bolinha de dentro do liquidificador. Então já foi um passo para ele, porque antes ele viu o liquidificador, ele já ficava com medo. Entendi. Já foi um passo para ele, né, ser lúdico para ele. É a mesma coisa que a gente faz com os cães, né, fazer uma associação positiva com uma coisa que eles não gostam, claro, com muito cuidado, né, para não ultrapassar o limiar de reação, né, não deixar o cachorro com medo, mais medo do que, né, do que ensinar a gostar da coisa. Mas eu faço isso, né, é muito parecido, gente. Ainda mais que é um bebê, né? Então, ainda é muito novinho, o aprendizado, o tipo de aprendizado é muito similar, né? Não tô falando aqui pra gente, né, comparar cachorro com bebê no sentido de tratar o cachorro igual um bebê, não é isso. Mas é muito similar. Então, assim, eu tenho certeza que eu sou uma mãe muito melhor porque eu tenho conhecimento de comportamento. E a gente trabalha com comportamento animal, né? Não é só pra mim, é comportamento animal, que é a base. E somos animais, né? Então, por que a gente se acha no direito de, não, comigo é diferente? Não é. E tem algumas técnicas, assim, que eu acho que você pode usar em todos os relacionamentos da vida, né? Reforço positivo. Eu acho ótimo, Bruno. Uso com todo mundo, assim. Com todo mundo, gente. Porque funciona até com a gente muito mesmo. bem. Exatamente, assim. Então é muito interessante a gente poder aplicar esse conhecimento, essa bagagem que você tem já do seu trabalho na sua vida também. Eu acho bem massa. Tem uma pergunta de um ouvinte que eu achei muito legal, que se você vê benefícios na convivência dos animais com as crianças, quais que são esses benefícios? Se você percebe que isso faz bem pro Chico, ele entende o que a Estela e a Corona são? Eu acho que só traz benefícios, né, quando a relação é construída com respeito, né, por todas as partes, né?
Porque, por exemplo, o Chico ele é o filho único. Ele não tem que dividir nada com ninguém. Todos os brinquedos são dele, é tudo dele, por um motivo óbvio. Então, por exemplo, a bolinha da Estela é um processo ensinar para ele que aquela bolinha é da Estela, porque aqui ele tem aquelas bolinhas de plástico, né, normal de criança, que são as bolinhas dele. Ele ama. E a Estela tem a bolinha de tênis, que é a bolinha dela. Então, eu consigo ensinar para ele dividir as coisas. Né? Então, não são todas as bolinhas da casa que são dele. Ele não pode simplesmente pegar a bolinha da Estela. Eu ensino para ele, essa bolinha é da Estela? Cadê a sua bolinha? Então, eu não teria essa oportunidade de ensinar a dividir as coisas, né? Dividir espaço, por exemplo. Ele não eu falei, né, sobre a cama. Eu não acho legal ele ficar deitando na cama, nas almofadas das cachorras, que é o lugar de descanso delas. Então eu ensino para ele que aquele lugar não pode, que é delas. Né? Então, esse ensino de limites, os cães ajudam demais, né? Por exemplo, ele respeitar a hora de descanso delas. Isso é um aprendizado para ele. Como que eu ia ensinar isso para ele, né? Se não, é mais fácil com elas. E em relação a valores também, né? Ao cuidado, ao carinho. Então, assim, e gente, é impressionante, o Chico tá numa idade de repetir tudo. Ele repete tudo que a gente faz. E a gente, né, assim, obviamente, a gente já tem um respeito ao tratar as cachorras, mas os os bebês levam tudo muito ao pé da letra, né? Então, às vezes, se eu peço, por exemplo, pra Estela e pra Corona saírem pelo portãozinho, fala, Estela, Corona lá pra fora. O Chico já tá repetindo de uma forma mais, ele já entende que eu tô mandando elas pra fora, né? Então eu me policio muito na forma de lidar com elas, porque ele entende no literal, né? Esses dias ele pegou o cachorrinho dele de pelúcia, colocou do lado de fora do portãozinho e fechou o portão. Tipo, o cachorro fica do lado de fora, tá? É óbvio, se todo cachorro tá lá, o meu também fica. Gente, eu vi ele pegando o cachorro, não entendia, ele pôs o cachorro do lado de fora do portão, ficou apontando, falando, e deixou o cachorro lá e fechou o portão. Então, eu tento explicar, filho, elas estão aqui porque a caminha delas está aqui, não é porque a gente está excluindo as cachorras, né? Sim. Então, é uma forma de ensinar a comunicação mesmo para ele, né? Gentil. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque não adianta você querer um filho que trata os amiguinhos bem, que trata os coleguinhas bem, se você está tratando o seu cachorro mal. Ele vai tratar. Sim, ele vai repetir as coisas, ele repete. Criança é um xaroquinho, né? Eles é tudo repetição. Fazem igualzinho mesmo. Exatamente. Então, às vezes a gente, né, tem, por exemplo, tem a mania de pedir pro cachorro sair e dar aquele empurrãozinho com o pé. Pode ter certeza que a criança vai usar o pé pro cachorro. Aí você vai falar, não pode, tá chutando o cachorro. Mas por que você faz, então, se não pode, né? Pois é, você pode até não estar chutando, você pode até estar só, né, dando aquele empurrãozinho ali. Mas a criança não vai interpretar dessa forma. Então, eu acho que a questão de valores é muito rica, né, muito mesmo. Até questão de cuidado, né? Botar comida pro cachorro, colocar água pro cachorro. Pequenas responsabilidades, assim. Pequenas, juntar o cocô do cachorro, né? Ele vê que existe cuidar do outro, né? Sim. Então, acho que é só coisa positiva, né? Obviamente, numa relação equilibrada, né? Que é o que a gente tá aqui buscando, né? Todos os dias. Sim. Fazer aí a informação. Eu tenho um programa, um dos primeiros que eu fiz, eu não lembro o número dele, que o nome é Crianças e Pets, que eu falo um pouco disso mesmo, sobre essa relação, como que pode ser bom para uma criança ela ter um animalzinho, assim, para despertar para a questão do cuidado, do respeito à vida, das pequenas responsabilidades, né? Porque também tem essa questão que às vezes as pessoas acham do tipo assim, eu vou adotar um cachorro para o meu filho. Você não vai adotar um cachorro para o seu filho, você é responsável pelo cachorro. A criança não tem responsabilidade. Então, assim, primeira questão é isso, a responsabilidade dos adultos. Mas o benefício de ter um animalzinho em casa pode ser maravilhoso para a criança. Você criar vínculos, criar interesse também. Eu vejo muita criança que gosta do tipo assim, de estudar, eu quero aprender tudo de cachorro, e vai aprender tudo de cachorro. E isso eu acho muito legal. Eu tenho uma cliente, Bruna, são 2 gatinhas. E quando elas adotaram, a filha tinha uns 9 para 10 anos. A menina estudou tudo de gato.
leu tudo, assistia vídeo, queria aprender. E isso eu acho magnífico, assim. Que legal que tá despertando essa curiosidade, esse interesse. Isso eu acho bem, bem massa também. Eu acho que é muito rico mesmo, assim. A gente tá falando aqui alguns pontos dos benefícios, mas eu acho que os benefícios, eles são quase infinitos, né? Porque... Sim. Por exemplo, o Chico, ele tinha muito uma curiosidade de pegar nos olhos da Corona, da Estela, de pegar no dente. E aí você vai ensinando o limite mesmo, né, do outro. Gente, ensinar o limite do outro é o básico da sociedade, né? Que a gente acha óbvio, não é. É, o básico de uma sociedade saudável, né? Saudável. Eu posso ir até onde o outro permite que eu vá, exatamente. E eu ensinar isso comigo, né, mãe, que sou, né, assim, a gente é praticamente o único ser até ele ter os seus 7 anos de idade, a gente é muito ligado. É diferente de ensinar com o pai do que ensinar com outro ser, né, de uma outra espécie. É muito maravilhoso. E esse interesse das crianças, eu era uma criança, eu quis cachorro até os meus 15 anos, que foi quando eu ganhei meu primeiro cachorro, eu era essa criança. Eu ia na biblioteca, eu procurava os livrinhos que tivessem alguma coisa de cachorro. Quero ver foto de cachorro. Eu buscava na internet, na época era no site IG, aqueles sites antigos que tinha. Eu tinha no KD. Eu lia tudo que tinha. E me formei bióloga, né? Então provavelmente teve uma grande relação isso. Muito na legal. Minha vida, né? E é legal incentivar. É legal... perceber ali, eu já atendi muitos casos com criança em casa, eu sempre faço questão de incluir a criança, isso é maravilhoso, no limite da criança, né, no limite da idade da criança, porque muitas vezes eu tô dando aula pro adulto, né, assim, o foco é o adulto, a criança ela é incluída em alguns momentos, e o adulto falando, fulana, presta atenção, porque é você que vai fazer, é a sua responsabilidade. E eu já parei a aula para falar, olha, você me desculpa, mas a responsabilidade não é dela. Não, a responsabilidade dela é sua. Eu estou, né, assim, eu fui contratada por você precisa aprender, porque, né, a gente vai incluí-la. Mas os momentos tem que for compatível com a idade dela, né? Sim. Então é muito complicado isso, essa questão de dar o cachorro para criança. Teve muito isso aí na pandemia, né? As crianças em casa, ociosas, muitos cães foram, a gente brinca que foram os cachorros comprados na ReHap. Não sei se ReHap tem só em BH, mas é uma loja de brinquedo grande. E praticamente foram brinquedos comprados para crianças. E estão dando muito problema de comportamento. Porque as crianças não dão conta, né? Não é para elas. Não é para elas, não é. Assim, às vezes nenhum adulto dá conta de ter responsabilidade que precisa ter com o cachorro. Então isso é muito interessante. Assim, as famílias que falam, eu quero comprar um cachorro pro meu filho. Não é pro seu filho, cara. Não pensa desse jeito, assim. E isso, Bruno, é incrível como que isso acontece até hoje, assim, né? Demais. É uma família que eu atendo também. Olha pra você ver a situação. Casal com uma filhinha de 1 ano adotaram uma cachorrinha, uma filhote. Filhote. É muito comum. E eu falei, cara, vocês estão com 2 bebês. Agora vocês têm um bebê humano e um bebê cachorro, porque ela é um bebê. A filhote é aquele negócio de filhote louca, corre a casa inteira, morde tudo. Então, assim... o cachorro pela cabeça. Então, vai com calma com isso aí. Pensa bem. Eu tenho um grupo de amigas que a gente teve filhos muito próximo, né? A gente se juntou depois das gravidezes, né? Então, assim, todo mundo tava grávida, a gente fazia yoga juntas. 2 delas, uma adotou e a outra comprou o cachorro. A única coisa que eu mandava era coragem, viu? Coragem pra fazer isso. Boa sorte aí, viu, gente? Boa sorte. Queria te contar, não, mas você arrumou um outro bebê. E é um bebê, né? Então, tem que ser tratado como um bebê que tá crescendo, amadurecendo, vai precisar aprender tudo. Exatamente. Eu acho que talvez uma coisa que é interessante que você contou do seu relato também, Bruna, é preparar o animal antes do nascimento, assim. Porque depois do nascimento do bebê, você vai estar com muita coisa pra ser feita na vida do neném, na sua própria vida e tudo. E também vai ter a reação dos animais. Então, é interessante você já fazer essa preparação antes. Já chama um treinador com antecedência, já prepare o terreno, acostume os animais para não acontecer aquilo que você falou de
hoje, a partir de agora você não pode mais entrar na casa, a partir de agora esse quarto não é seu. A partir de agora não tem passeio mais. Não tem passeio, você não pode ficar com a gente. Então, assim, acostume os animais com muita antecedência. Você tem um tempo bom aí pra se preparar. Então, não deixa pra fazer isso depois, assim, não deixa pra fazer isso depois. Eu já recebi todo tipo de contato, né, de clientes, né, alunos, buscando ajuda nesse período. Já recebi com antecedência, que infelizmente é a minoria. Muito difícil eu pegar um caso que esteja no início da gestação. Inclusive amanhã eu vou atender uma que Ai, que legal. E ela quer trabalhar a reatividade das cachorras dela. Então, assim, tô muito feliz. Mas a maioria, eu já recebi casos assim, tô com 8 meses e meio de gravidez. Os cachorros não aceitam pessoas estranhas. Eu vou receber visitas quando o bebê nascer. Ou seja, faça uma mágica, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não é de um dia pro outro, né? A gente não vai dar pra mudar o comportamento de verdade. Já recebi alunos que querem, eu tive o filho há 2 semanas e tá dando errado. Me ajuda. Posso ajudar, mas eu tenho certeza que a mãe não vai ter, né, a disponibilidade, a energia necessária, né? Pra participar. É complicado, né? Eu cobrar isso da mãe. Né? Então, o único caminho realmente saudável, né, e leve, né, é a antecipação, né? Você realmente buscar ajuda antes. Se preparar. É necessário que seja antes, porque né, não tem jeito, precisa de tempo. Né? Eu sempre falo isso sobre mudança de comportamento. Não todo mundo, né? A gente mudar um hábito da gente, a gente mudar, né, uma rotina nossa já é difícil, imagina. Sim, né? Mudar do outro ainda. Demora. Eu tenho uma amiga que... Olha a situação, Bruna. A neném nasceu. A neném teve algumas complicações no parto. Nasceu, foi pra casa. E aí que ela se ligou que o cachorro latia muito. Quando a neném nasceu. Aí ela falou, meu cachorro ele late muito. E acorda a neném. E fala, caraca, agora que... Tipo assim, tem jeito, mas assim... Tem muita coisa normalizada, né? Tem muita coisa normalizada no comportamento dos pets que não é normal. É comum, porque muita gente, né? Mas não é normal. Não é normal, então, não é o desejável, né? Que seja, não seja é feito. saudável, sim. É comum isso das pessoas só perceberem. Eu tenho até... Hoje mesmo, meu marido estava falando de um amigo que não sabe como vai fazer para colocar o bebê no chão porque o cachorro não tá aceitando o bebê. E, gente, como que vai ser isso? O bebê não vai pro chão, né? E ninguém pensou nisso antes. Ninguém lembrou pensou nisso. E aí eu falei, temos que trabalhar nisso, né? Não dá pra simplesmente, eu não vou pôr o bebê no chão e vou isolar esse cachorro o tempo todo. Tem que trabalhar mesmo. Trabalhar, e tem que ser antes. Exatamente. Mais indicado, né? É necessário. Bruna, para encerrar nossa conversa, eu quero te fazer uma pergunta polêmica. Aqui temos polêmica nesse podcast. As pessoas pediram para perguntar para você, que é mãe e é treinadora e tem 2 cachorras, o que você acha do termo mãe de pet? Se você acha que é um termo aceitável, se não é aceitável, se é ofensivo, qual que é a sua percepção desse termo? Eu acho que é um termo super aceitável, eu não vejo problema, né, da pessoa se denominar e se entender como mãe ou pai de pet, não vejo o mesmo problema. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado de deixar o cachorro ser cachorro, né, de não confundir com o filho humano, né. Eu vejo que muitas pessoas, eu atendi um perfil assim que eu comecei a trabalhar, eu atendi muito tempo, hoje em dia mudou, mas eu atendi muito tempo um perfil que era um casal recém-casado, que ia atrasar um pouco os filhos, e tinha cães, tinha adotado cães. E eu via muito esse espelhamento, né, essa confusão, né, de que aquele cachorro era um filho, mas ele tinha uns traços de talvez um filho humano que ainda não chegou, então veio tampar esse buraco. Entendi. E isso é complicado, né? Não tem problema você ser mãe do seu cachorro, você ser pai do seu cachorro, mas deixa seu cachorro ser cachorro. Lembra que ele é outra espécie, né? Não confunda as coisas. Não ache que você tem que tratar o seu cachorro, né, com os mimos de um bebê, né, com a atenção de que você daria para um bebê, porque isso traz prejuízo para a relação, né? É um cachorro que vai ficar extremamente dependente, né, de você. É um cachorro que vai, muito provavelmente, né, ser extremamente ligado a você, então provavelmente ele vai ser reativo a outras pessoas,
reativa outros cães que se aproximam. Então, eu vejo que é um vínculo que se cria, né? Não por ser mãe ou pai de pet, mas por tratar esse animal como se ele fosse da espécie humana. E ele não é, ele tem necessidades dele, né? E aí, se você priva seu cachorro de passear com as patas na rua, né? Porque vai sujar, se você priva ele de ter contato com a natureza. Ter cheiro de cachorro. Cachorro tem cheiro de cachorro, gente. De cavar, de ter os comportamentos naturais dele, os problemas vão aparecer, né? E aí, muitas vezes, nessas famílias que eu atendia, não tinha, eu quero mudar esse comportamento. Na verdade, era a pessoa que tinha que mudar a forma que ela tratava o cachorro dela, né? Porque aí, esse é o prejudicial da humanização, né? Isso é o que a gente tanto fala, mas humanizar ou não humanizar? A humanização nesse nível em que você... Eu acho que a forma de explicar mais fácil é essa, é quando você não deixa seu cachorro exercer os comportamentos de cachorro. Sim. Né? Que é cavar, pular ali na grama, ali, né? Correr, pular, se jogar na grama e rolar. Né? Se você não deixa o seu cachorro explorar, aí sim você vai ter problema. Sim. E aí que é o prejudicial, não é o nome. Né? Eu acho que o nome... cada pessoa se define da forma que achar melhor. E realmente, eu acho que faz sentido, né? É uma relação... a mãe é o quê? A mãe é a que nutre, é a que mantém a vida, né? É a que ensina as coisas, é a que educa. Eu acho que faz um pouco de sentido, sim. Mas tem que ter esse cuidado. Sim, eu concordo bastante com a sua visão, Bruna. E em relação ao lance da humanização, eu gosto de dizer que, na verdade... o maior desrespeito que a gente faz com os nossos pets é tratar igual humano. Eles não são humanos. Não são, eles são outra espécie. Não quer dizer que é melhor ou que é pior, mas eles são outra espécie. Eles têm outras necessidades outras demandas. Exatamente. Eles precisam de outras coisas que a gente não precisa. Então, assim, entender que eles são de outra espécie e tem outras questões é vital pra gente manter essa relação saudável, né? Assim, cachorro e gato não é gente, e que bom, assim, cada um na sua. E lembrar que cachorro e gato nunca vão substituir um filho humano, né? Eu até entendo que você tá ali, você, né, recém-casado, acabou de se mudar e adotou um cachorro, comprou um cachorro, enquanto você não tem um filho ainda, você vai demorar alguns anos para ter um filho. Tudo bem, não tem problema. Mas trate ele como uma espécie, com a espécie que ele é, né? Se ele é gato como gato, se ele é cachorro como cachorro. E se você tem dúvidas, né, do que é preciso para um cachorro ser cachorro e de um gato ser gato, busca informações, né? O que não falta são informações de qualidade. Sim. Né? Então, que bom que a gente vive nessa era que tem muita informação disponível. Não falta, né? Óbvio que tem informações ruins, mas a gente liga ali o nosso filtro, né? Exatamente. Mas é isso, a gente tem que, assim, né, não tem problema você adotar ou comprar um cachorro nesse período da sua vida, mas desde que você não entenda como um cachorro vai ocupar o lugar de que eu queria um bebê, então eu vou adotar um cachorro. Aí não, né? Porque aí vai dar errado. Não é a mesma coisa, gente. São coisas completamente diferentes, assim. E eu acho que talvez seja uma questão que assim, a nossa geração ainda tá trabalhando muito isso de talvez atrasar um pouco para ter filho ou optar por não ter filhos e talvez use os pets numa substituição sem entender muito bem qual que é essa questão, assim. O legal é você ter um pet sabendo que é um pet, que bom que é um pet, que é uma opção que você tá fazendo ali. Faz parte da família, exatamente. Eu acho que é isso, sabe? Eu acompanhei muitas famílias e eu vejo que é isso. Principalmente nós mulheres, né? A gente foi criada pra, sei lá, casar com 25 anos, 27, você já tem um filho, 30 anos, você já tem 2 filhos crianças, né? E aí tudo mudou. E aí, como explicar pra sociedade que você não cuida de ninguém? Até hoje. Que você não tem uma cria, né? Então, pronto, agora pelo menos eu tenho um cachorro, gente, calma. Exatamente, calma, tô cuidando. E até a questão do maternar, né? Eu acho que a gente se cobra a coisa do cuidar do outro, né? Como mulher. E... beleza, você pode até cuidar do seu cachorro, mas como cachorro. Esse é o ponto, eu acho que a gente tem que sempre lembrar. Exatamente. Perfeito, Bruno, adorei. Bom, nosso papo chegou ao fim. Não por falta de assunto, porque eu acho que esse tema rende muito ainda, muito. Acho que já vai rolar parte 2, porque
são questões que sempre surgem, né, da maternidade, das crianças, da gravidez, em relação aos bichinhos, e acho bom a gente poder falar sobre isso também, poder conversar sobre esse assunto. Eu quero te pedir, Bruna, para você indicar suas redes sociais para o pessoal seguir. Bruna produz muito conteúdo legal, muita informação boa sobre os bichinhos e também sobre o Baby Chico. E fala pro pessoal como é que faz pra te seguir. Bom, eu tenho 2 Instagrams, né? Tem o Instagram da Escola Dog Zen, que é @escoladogzen, e tem o meu Instagram, que é @brunabratini, com 2 Cs, .escoladogzen. .dogzen. No Instagram da Escola Dogzen, que é mais fácil, dá para encontrar o meu também. Eu quero agradecer, Carol, o convite para voltar aqui. É muito gostoso, né? O tempo passa rapidinho quando a gente conversa sobre isso. E agradecer principalmente a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos, né? Que é o que a gente estava falando no início, né? Eu vivi na prática, eu tenho vivido na prática, e eu me sinto, assim, no dever de compartilhar, né? Porque eu acho que são poucas os treinadores, as pessoas que estudaram comportamento que passaram por isso. Então, assim, me coloco totalmente à disposição para quem tiver dúvida, quem estiver ouvindo aí, ficou com alguma dúvida, pode entrar no Instagram, pode me mandar direct, me pede ajuda, socorro, que eu tô aqui, porque eu sei que surgem muitas dúvidas, eu já atendi muitos casos né, com esse tipo de relação de criança e de cachorro, de gravidez, e eu sei que é um momento delicado, né, não dá pra gente generalizar nada, não dá pra gente rotular nada. Sim. Então, estou super à disposição para responder qualquer dúvida, né? Mesmo a mais boba possível, né? A gente sabe que não existe pergunta boba, então mesmo se você achar que sua pergunta é boba, pode me mandar que eu vou responder. Ótimo, perfeito. Muito obrigada, Bruna. Obrigada a você, Carol. Um beijo para todo mundo aí. Este programa foi editado por Audi Edições.